assiste, é com muita alegria que o recebemos aqui para compartilharmos a lição da Escola Sabatina e mais este sábado. Nós estamos hoje estudando a lição de número 10, que fala sobre a unidade e relacionamentos rompidos. Você pode acessar a nossa lição através do site do mais.cpb.com.br ou pelo facebook.com/conexão o número 7 Curitiba. Para compartilhar então essa lição, nós temos aqui conosco o Shinji. Que bom que você está aqui com a gente de novo. Obrigado, viu, Shinji? Mônica, bom dia. E o Edson também, nossos Obrigado, companheiros Mônica, de pelo sempre. Convite. É um prazer tê-los aqui conosco, viu? Para iniciarmos então esse estudo, nós vamos pedir que Deus nos oriente e eu peço que o Shinji faça uma oração para a gente, por favor. Vamos orar. Nosso amado Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus incomparável. Agora sim, a partir desse momento, estaremos recapitulando a lição, que o Senhor possa nos iluminar, abrir nossas mentes para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer que nós apliquemos na nossa vida concernente a relacionamento, Senhor. Amém. Relacionamento entre irmãos. Amém. As bênçãos pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu gostaria de iniciar lendo o verso principal da nossa lição, que está lá no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 10. Se você puder, siga com a gente. Diz o seguinte: se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Na semana passada, a gente viu muito como a morte de Cristo nos une, né? E como é importante essa nossa reconciliação como seres humanos. Aqui a lição está enfatizando muito que o nosso relacionamento, ele depende da nossa unidade em Cristo, né? A gente precisa se relacionar bem, porque senão não vai existir essa unidade, né? E aqui o autor ele fala uma frase que eu gostaria de ler para você, que diz assim: a maior demonstração do poder do Evangelho não é necessariamente o que a igreja diz, mas como ela vive. Como os nossos atos falam muito mais alto do que as nossas palavras, né? Existem aqui alguns casos da Bíblia de pessoas que assim brigaram, né, por um motivo ou outro, mas elas conseguiram se reconciliar. E um dos que mais nos chama a atenção, eu gostaria, Edson, de começar com você. Paulo era um ícone, né, pra gente, assim, de exemplo, de conduta e tudo. E mesmo ele, como um ser humano, como todos nós, ele também teve as suas desavenças, né? E aqui fala que ele teve uma desavença com Barnabé por causa de uma outra pessoa, que foi Marcos. E eu queria que você lembrasse isso pra gente. Na realidade, eles estavam trabalhando em conjunto, Paulo e Barnabé. E Paulo, como era um ícone de pregação do Evangelho, com um entusiasmo muito grande na vida dele, ele queria que todas as pessoas que estivessem ao lado dele e que aceitassem trabalhar com eles, que seguissem uma trajetória de empenho na pregação do Evangelho. E neste momento, quando eles discutiram a respeito de Marcos, que era um jovem e estava acompanhando-os no trabalho, mas ao mesmo tempo, por um período, Marcos desistiu de segui-los. Não aguentou o ritmo. Não aguentou o ritmo. Marcos percebeu que o trabalho com Barnabé e com Paulo seria muito complicado. E ele então retornou. Não vou continuar com eles. Mas, quando nessa discussão entre Paulo e Barnabé, a gente percebe que a Bíblia menciona que a desavença entre os dois foi algo assim bem forte. Sim. Não foi fácil. Chegando ao ponto de Barnabé, bom, eu vou para um lado e você vai para outro. Mas na índole de Paulo, de não aceitar Marcos, porque Marcos havia desistido, Paulo não queria dar o perdão. E o que nós observamos aqui é que Barnabé era assim uma pessoa mais amorosa neste momento. Outro temperamento. Outro temperamento, né? em relação a Paulo. Paulo era muito incisivo nas suas decisões. E neste momento Paulo disse: não, Marcos não vai comigo, eu não quero saber dele. Mas Barnabé, movido pelo amor, ele tentava dar o perdão para Marcos.
de perdoar o rapazinho, era novo, ele precisaria aprender mais algumas... Uma segunda chance, dar né? uma segunda chance. E de mentoreamento para ele também. Né? Também. Orientá-lo, dar um treinamento melhor para que ele pudesse entender qual o sentido de pregar o Evangelho. O porquê que eles precisavam de continuar unidos na pregação do Evangelho. E nesse momento houve uma discussão muito forte. Mas é interessante que, mesmo havendo discussão entre eles, nós vamos ver que, posteriormente, nós vamos comentar sobre a lição, o que Marcos tornou para a vida de Paulo. Sim. E para Barnabé também. Muitas vezes nós pensamos assim, há pessoas que falham, há pessoas que desistem por um momento, mas elas reconsideram as suas atitudes. Normalmente, isto é obra do inimigo. Sim. E eu gostaria de apresentar aqui a todos os que nos ouvem nesta manhã um pensamento da escritora Ellen White, que ela diz assim, o inimigo sabe muito bem que se não tivermos amor uns para com os outros, ele poderá alcançar o seu objetivo. Ou seja, ferindo e debilitando a igreja por causa de desavenças entre irmãos. Gente, quando há uma desavença entre irmãos dentro da igreja, é uma situação muito crítica. E Deus não aprova isso. Porque reflete para os outros. Para os outros também. Não é só entre as pessoas que estão discutindo. Exatamente. Né? Então, aqui nós vemos um momento em que nessa discussão não iria levar a nada, mas pela misericórdia de Deus, Deus permitiu que Marcos ficasse com Barnabé, perdoado por Barnabé, e Barnabé agora, pegando este jovem, começou a orientá-lo do que ele deveria fazer. E talvez, eu creio que pelo exemplo de Barnabé, pelo trabalho dele, pelo exemplo de Paulo, ou seja, Marcos foi compreendendo o que era ser um ministro de Cristo. Ele se preparou, né? Se preparou para isso. Preparado se preparou antes, para sim. isso. Talvez a gente fica pensando, né, como que Paulo, com todo o seu conhecimento, né, e ele era um líder nato, Sim. né, e ele não perdoou o rapaz assim tão facilmente, né? Talvez um pouco pela formação dele na época que ele era Saulo, o modo de pensar, né? Ele era muito focado nas coisas, né? Então ele não aceitava como que a pessoa vai desistir, né? Mas a misericórdia é tão grande de Deus que permitiu que o Barnabé acolhesse o rapaz, e esse rapaz fez uma grande diferença no futuro. Exatamente. Exatamente. Como Deus faz as coisas, né? Exatamente. Ou seja, Paulo era um sujeito assim, muito incisivo e às vezes teimoso também nas suas decisões. Sim. Mas neste momento o Espírito Santo teve que atuar no meio dos dois. E dos três, poderíamos dizer também, de Marcos, para que ambos entendessem o ministério que eles deveriam levar avante. Então isso é muito importante quando se restabelece a união. Quando a união está estabelecida, as pessoas crescem espiritualmente, a igreja cresce espiritualmente e todos são beneficiados, todos que estão ao redor são beneficiados pela bênção de Deus. O próximo caso, Xinge, que cita aqui é entre um escravo e o seu senhor, né, que é entre Onésimo e Filemon. O que aconteceu entre eles? Então, nesse momento, Paulo estava preso, né? Estava em Roma, e ele, por uma casualidade, conheceu esse escravo chamado Onésimo, né? E ele percebeu que esse escravo era um escravo fugitivo do seu senhor, que, como você citou, seria Filemon. E ele já viu que realmente um escravo, quando ele se afasta do seu senhor, até a lição faz uma aplicação de que, a princípio, parece que Paulo ele não deu muita importância com relação à questão da escravidão, que é uma coisa ruim, né? Mas não. O que ele deixa bem claro ali é que ao escravo se afastar do seu senhor, e Filemon era um cristão, já cria uma animosidade ali do próprio senhor com o escravo e vice-versa, né? E não faz bem para o escravo isso. O afastamento do escravo do seu senhor, naquela época, ele era uma pessoa que ficaria à mercê das coisas da casualidade da vida. Não teria nada que o protegesse, né? Apesar da escravidão ser uma coisa ruim, né? Nós sabemos disso, mas o escravo, ele ser fugitivo, se torna pior ainda,
né? Porque ele fica à mercê de toda a sorte, né? Então, o conselho dele foi que ele deveria voltar para o seu senhor, mas numa outra condição, não na condição de escravo. Sim. Né? Então, aí vê que, apesar de uma coisa ruim, pode ser transformada em bênçãos, né? Então, ele escreve a Filemon, dizendo que o Onésimo iria voltar, né? Mas que ele o recebesse não como escravo, né? Numa outra condição, que ele recebesse como filho. Como filho, né? E que dali, Onésimo faria uma grande obra a partir dali, né? Seria um parceiro, uma pessoa que ele poderia contar e que o Filemon, que seria o seu senhor, recebesse como filho. E além, ele foi além. Aí que você vê o amor e a misericórdia do Espírito Santo que contagia o coração de uma pessoa, né? E que ele falou que qualquer despesa que porventura tivesse, né, e que não cobrisse, ele próprio arcaria com essa despesa. Então, assim, a questão do perdão, a questão Exatamente. de você poder entender, reconhecer as coisas para que realmente o amor de Deus ele possa sobressair. É interessante aqui a gente observar que Onésimo foi tratado agora como um cristão que havia se convertido, ou seja, era um filho espiritual de Paulo. Perfeito. E Filemon, que era o dono desse escravo, que havia fugido da casa dele. E a gente observa aqui que Paulo agora trata Filemon como um companheiro de trabalho. Você também faz parte do ministério, do ministério de Jesus. Então, agora você recebe o Onésimo não mais como um escravo literal, mas veja que ele professa a mesma fé que você e eu professamos. Sim. Coisa linda isso. Tratado como um igual. Como né? igual. Ele agora é nosso irmão na fé. Sim. E sendo irmão na fé, você, Filemon, receba com amor, com dedicação, com carinho. Sim. E como bem mencionou o Singe, se ele ficou te devendo alguma coisa, coloca na minha conta. Ou seja, Paulo estava disposto a pagar toda e qualquer dívida de Onésimo com relação a Filemon, para que a paz voltasse a reinar entre ambos. Mas essa aplicação serviu para Filemon, Sim. mas também bastante para o próprio Onésimo, que ele sentiu verdadeiramente ali, não o cristianismo dito da boca para fora, mas na prática. Na prática. Né? Ele sentiu que não, realmente, eu fui acolhido, essa pessoa me acolheu, né? Me ajudou e realmente Deus existe de fato, né? Porque né, o amor de Deus está claro. Que transformou a vida dele Exatamente. totalmente. E naquela região romana era comum ter escravos. Sim. Há comentários que em determinados momentos existia mais escravos do que a própria população do local. Então, um escravo fugitivo, quando ele era pego de volta, ele era castigado. Era muito sério. Era severo o castigo com relação a ele. Mas aqui nós vemos que o Evangelho mudou a vida dessas duas pessoas. É verdade. O próximo tópico aqui, eu queria começar com você, Edson. Eu acho que é o ponto alto aqui da nossa lição, que fala sobre os dons espirituais, né? Sim. E a diversidade de dons, né? Isso aqui é uma coisa que às vezes gera uma polêmica muito grande, né? Eu gosto muito do comentário que o autor faz aqui, que diz o seguinte, toda comparação com as outras pessoas é imprudente, pois nos trará desânimo ou arrogância. Então, ou você, comparado com outra pessoa, você pode se sentir muito inferiorizado, ou comparado com outra pessoa, você pode se sentir com muita soberba. Eu sou muito melhor do que ele. Exatamente. Então, você realmente tem que entender que cada pessoa tem o seu dom e é igual perante Deus. Né? O que você pode fazer pode ser que não seja tão em destaque, mas isso não significa que seja menor. Né? Eu queria que você comentasse isso. Vocês vejam que quando o apóstolo Paulo menciona aqui sobre os dons, ele até muitas vezes compara o nosso próprio corpo com cada sua particularidade. Sim, exatamente. Você tem 5 dedos na mão, cada um tem uma função. Quer dizer, um tem uma função maior do que outra, mas todos fazem parte. Sim. Todos fazem parte da sua mão. Todos os nossos órgãos fazem parte do nosso corpo. E na igreja a mesma coisa. O Singe, vamos supor que ele não goste de cantar ou não tem o dom para cantar.
Mas Deus dá um outro dom para ele, de dar estudos bíblicos, de ter relacionamento melhor com as pessoas, de ser agradável. Ao mesmo tempo que a Mônica, por exemplo, que não cante, mas ela tem outro dom de falar. Então Deus usa cada pessoa no seu determinado dom. Exatamente. Mas aqui o que estava vendo naquele momento é que havia uma desunião até mesmo entre eles aqui naquele local. E um dizia assim, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Não. Todos deveriam ter em mente que a única pessoa que eles deveriam ter como referência era Jesus Cristo. Não é porque o Apolo era melhor, o Saulo era melhor, o Pedro era melhor, que eles deveriam agora, não, eu vou seguir a Pedro, eu vou seguir a Paulo. Não, eles deveriam seguir o quê? O Evangelho. É como se fosse uma competição. Exatamente, né? não é? E para Deus não há competição. Com certeza. Todos nós somos iguais diante de Deus. Para Deus, eu não sou maior do que o Singe, nem o Singe maior do que eu, nem a Mônica, mas todos nós somos iguais. Somos feituras de Deus. E Deus quer que todos nós mantemos essa unidade, né? Porque, como diz aqui a lição, ninguém é melhor do que ninguém. E o ponto alto aqui que a lição diz é, Deus nos chama a cooperação e não a competição, né? Exatamente. E assim, essa questão dos dons é uma coisa interessante, porque todo mundo tem oportunidade. Deus dá dom, como o Edson falou, Deus dá dons diversos, Sim. de diversas maneiras a cada pessoa. Eu faço uma analogia na vida da gente. Às vezes a gente fala assim, poxa, às vezes a pessoa se compara com uma outra pessoa e às vezes ela olha uma pessoa em uma posição e um cargo, até numa condição financeira melhor que a sua. Sim. E às vezes a pessoa analisa essa outra pessoa e percebe que ela tem menos conhecimento do que ela. E ela não entende por que essa pessoa prosperou mais do que ela ou que ela está numa posição melhor que a outra. E a resposta é simples. Se só as pessoas capacitadas, quer dizer, no seu ponto de vista pessoal, poderiam vencer na vida ou ter uma condição melhor, então, o que seria dessas outras pessoas, então? Se só as pessoas inteligentes, capazes, bem-nascidas, tivessem oportunidade. Então, quer dizer, a oportunidade é só para um segmento? Não. Deus é tão misericordioso que Ele dá oportunidade para todos. Então, se falta conhecimento técnico, Ele supre com outras coisas. Exatamente. E com dons. Então, assim, aí que você vê o equilíbrio que Deus faz. Então, assim, o amor de Deus, ele está em todas as coisas. E a gente não tem que ficar julgando a questão de dons e ficar competindo. Ao contrário, o dom que você recebeu de Deus, não use para soberba, nem para engrandecimento, e também não se diminua, porque não é isso que Deus quer. Não enterre o dom, não enterre o dom. Uhum. E também, se você por acaso não tem um certo dom, e você se acanhar, ficar com medo, né, e se sentir diminuído, de forma nenhuma. Sempre o equilíbrio. Né? Coloque tudo nas mãos de Deus. Tem um comentário aqui que diz assim, que devemos trabalhar em conjunto e com a devida consciência de que estamos fazendo para Deus e com a finalidade de unir a igreja na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é o meu líder. Jesus, eu tenho que estar unido a Jesus. Conta-se que os soldados de Napoleão tinham uma grande admiração por ele, pela liderança que ele tinha para com eles. E um veterano de guerra, conversando com outra pessoa, ele disse, olha, tudo que Napoleão pedia para que nós fizéssemos, nós nos dedicávamos, e se ele pedisse para nós irmos à Lua, tínhamos certeza que ele ia traçar um caminho para nós chegarmos lá. Então, confiança que eles tinham nele, né? Então, que nós temos este desejo de permitir que Deus seja o nosso líder, que Jesus seja o nosso guia para que nós vivamos em perfeita harmonia com os dons que Deus deu a cada um e nada de ensoberbecer, eu sou melhor do que fulano de tal. Arrogância diante de Deus não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, né? Shinji, o próximo tópico eu acho que é o mais difícil para a gente como ser humano, né? Que fala sobre o perdão. Sim. E às vezes a gente julga que a pessoa não merece o perdão, né? Como é que a gente trabalha com isso? Esse é um tema difícil, né? É muito difícil, né? Perdão é uma coisa complicada para o ser humano, né? Mas Deus, Ele já nos ensinou como fazê-lo, né? Assim como nós todos sabemos,
quando nós pecamos diariamente, quando erramos, e às vezes alguns pecados que a gente acaba repetindo, né? Você vai para Deus e pede perdão, o que Ele faz? Ele perdoa. Todas as vezes, né? Ele coloca ali e nunca mais para Ele acabou, né? E às vezes nós mesmos, apesar de pedirmos perdão para Deus, nós ficamos remoendo, achando que Ele ainda não nos perdoou. Ainda né? está lembrando Exatamente, disso, né? E Ele diz que não, Ele diz que está perdoado, está esquecido. Né? Deus é perfeito, mas uma coisa que Ele prometeu é que os nossos pecados são perdoados e esquecidos. Né? Então, mas nós seres humanos fazemos diferente. Essa é a nossa natureza. Né? O teu irmão peca contra você ou faz alguma coisa errada, você perdoa, mas só da boca para fora. Você fica remoendo aquilo, e aquilo faz mal para quem? Para você. Para você mesmo. Para você mesmo. Às vezes a pessoa nem sabe que você está chateada com ela. E você está né? remoendo, fica aquela mágoa. Né? E isso é uma coisa ácida que vai te corroendo por dentro sem você perceber. E não deixa que você avance. Exatamente. Não é? Você tem que virar a página e avançar. Né? Então é uma coisa que espiritualmente para você é muito ruim. Né? E ali, o perdão, ele tem que ser genuíno. E nós perdoamos, nós devemos perdoar porque nós também fomos perdoados. Exatamente. Essa é a principal razão. Né? Se Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados, nós devemos perdoar o nosso irmão. E a questão de ficar fazendo juízo de valor, né, remoendo aquilo, é uma coisa que não tem sentido. Né? O perdão ele tem que ser pleno, genuíno e tem que realmente ser olho no olho. Né? Isso mesmo. Virar a página junto com o seu irmão e fazer com que aquilo fortaleça o relacionamento de vocês. Né? Aquele erro, aquela desavença que aconteceu, quando você virar a página e perdoar efetivamente, ele fortaleça o relacionamento e não deteriore. E uma coisa que a gente tem que lembrar, né, Shinji, que isso é uma coisa divina, né? Exato. Pelas nossas próprias forças a gente não consegue perdoar. É uma coisa que a gente precisa pedir para Deus colocar no nosso coração, né? E Mônica aqui diz que o perdão serve para quem não merece. Deus fez isso conosco. E a gente também não merece não o merece, perdão de não merece Deus. o perdão. Mas muitas vezes nós perdoamos e dizemos assim, como seres humanos, não quero ver mais a cara da pessoa. Não quero olhar mais para ela. Mas não é isso que Deus quer. E eu diria que na vida familiar, entre marido e mulher também, é um perdoar 24 horas por dia. Essa é a receita de um casamento de sucesso, né? Porque se você não perdoar um ao outro, vocês não poderão viver, não vivem. Conta-se uma lenda árabe que 2 amigos estavam viajando numa estrada e em determinado momento eles se desentenderam e o amigo deu um soco no rosto do outro. Aí este que levou um soco no rosto, ele pegou algo para escrever e colocou assim, hoje meu melhor amigo me deu um soco no rosto. E mesmo brigados ali, continuaram andando juntos. E posteriormente chegaram num local que era um oásis, uma lagoa muito bonita, e eles entraram para tomar banho. E este amigo que levou o soco no rosto começou a se afogar. Imediatamente o autor do soco foi lá e o agarrou pelas mãos e o tirou da água para que ele não morresse afogado. Ele então olhou para o seu amigo e escreveu, hoje meu melhor amigo salvou minha vida. Ou seja, ele deu um soco, bateu, mas estava talvez arrependido. Sim. E não deixaram o seu amigo morrer. Ele o salvou. Então, veja que nós estamos aqui neste mundo, muitas vezes, afundados no lamaçal do pecado. E Deus está com as mãos estendidas para nós, filho. Eu não te abandonei. Volte para mim. O perdão não é seletivo. O perdão de Deus é incondicional. Filho, volta, eu te aceito. Mas desde que você se arrependa do que você está fazendo. É isso que Deus espera e deseja para cada um de nós. Exatamente. O último tópico da nossa lição fala sobre restauração.
E só existe unidade com restauração, né, Edson? Exatamente. Vou começar com você. Nós vemos aqui que a restauração da pessoa que está em pecado, o que falhou, ou seja, que nós vemos que precisa haver uma resolução de conflito que possa existir entre pessoas. E quando nós vamos para este lado espiritual, nós lembramos assim que nós estamos separados de Deus, Deus olha para nós e Ele quer nos restaurar. Ele quer dar-nos o perdão, Ele quer nos ajudar, Ele quer dar-nos o privilégio e o desejo de tê-lo como nosso filho novamente. Porque Deus é nosso Pai, Ele quer nos restaurar constantemente, mas muitas vezes nós não aceitamos. E Jesus aconselhou aqui as pessoas que estivessem com problemas, que ao ser procurado, poderiam ser procurados por um irmão, que levasse a ele a condição de erro. Olha, você está errado, vamos acertar a situação. Mas muitas vezes a pessoa não quiser aceitar, ele diz, leve mais testemunhas, leve mais 3. Se ele não aceitar, então leve o caso para a igreja. E aqui poderíamos dizer para a comissão máxima da igreja, não parar a igreja num sábado para que resolvamos o problema do irmão, mas levar discretamente, né? Levar o caso à comissão da igreja. Gente, porque existem discórdias entre pessoas. E normalmente quando há discórdias, enfraquece as pessoas entre si, como também enfraquecimento da igreja de maneira geral. O principal, como você falou, deu a receita. Sim. Primeiro, ali como diz Mateus, vai ter com teu irmão. E muitas vezes isso é o mais difícil que o ser humano acha. Porque por constrangimento, a natureza você em vez de procurar o seu irmão, você vai falar com o outro. Sim. Sobre um caso que não tenha desrespeito a ele. Então você já envolve uma quantidade maior de pessoas. E às vezes não é um, às vezes é 2, 3 e 4. Ou às vezes tem o pensamento assim, não, foi ele que falhou, ele que tem que me procurar. É ele que tem que me procurar. Ele que tem que dar o passo. Então assim, vai ter com teu irmão. Né? As questões que geram conflito, quanto menor envolvimento de pessoas, melhor, mais facilmente se resolve. Né? Mas não, a nossa tendência é querer repartir com outras pessoas, desabafar, falar com outras pessoas. E às vezes o seu irmão nem está sabendo que você está chateado ou alguma coisa que eu pareça. Então primeiro vai ter com o seu irmão. Não deu? Como o Edson disse, leve 2, 3 testemunhas. Também não deu? Aí leve à igreja. Né? Mas por que isso? Porque nessa sequência, você vai produzir consequências menores. Exatamente. Né? A coisa às vezes é uma coisinha pequena que se transforma numa tempestade gigante. Sim. E as mágoas, as feridas, elas vão se demorar mais a cicatrizar. Sim. Então nós temos que minimizar, como irmãos, como cristãos, minimizar os danos que uma contenda, que uma rusga com o seu irmão ele possa ocasionar. Só para mencionar esse fato, colaborando, sim, tem uma experiência de 2 sitiantes que tinham fazendas uma ao lado da outra e estavam em briga porque um passou a cerca avançando pelo um pouco mais de terra do outro. Mas nesse momento a terra foi vendida e o novo proprietário chegou. Quando o novo proprietário chegou, o sitiante que já estava morando ali disse, olha, nós estamos em briga na justiça porque eu passei essa cerca aqui e eu quero esse pedaço de terra para mim. Aí o novo sitiante, agora é uma pessoa convertida, ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, para não haver briga entre nós, essa parte que você diz que é sua e você está discutindo na justiça, fique com você. O prejuízo pode ficar comigo, não tem problema nenhum. E o dono daquele sítio ficou tão comovido pela atitude daquele cristão, que ele disse, bom, se você acha que o prejuízo para você não tem significado nenhum, então eu vou fazer o mesmo. Vamos fazer o correto, eu não quero mais a sua terra. Mudou totalmente. Esse é o espírito. Esse é o espírito, né? Então muitas vezes, gente, a reconciliação que Deus pede é para que haja paz entre as pessoas, para que não continue a briga.
quantas experiências nós poderíamos contar aqui de pessoas que tiveram uma reconciliação por causa do Evangelho, porque Deus mudou a vida deles. É verdade, muda a perspectiva do pensamento. Sim, olha, a gente falando de igreja, que é o nosso universo, né, em que a gente está inserido, a característica de um bom líder, de um líder que faz parte de uma organização como a igreja, a gente sempre conversa isso, né? Sim. Um ancião, ou seja, um líder de departamento de ministério, que eu julgo ser extremamente importante, é ter a característica básica de ser conciliador. Exatamente. Às vezes não precisa tanta competência, destreza, inteligência, aquilo que a gente falou, mas ter o espírito conciliador. Eu acho que isso é o que a igreja, isso faz a igreja crescer. A gente percebe que a igreja cresce e avança. Uhum. Olha, a gente já chegou ao final da nossa lição, infelizmente. Eu gostaria só de terminar lendo um trecho do livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, que diz o seguinte: quando os obreiros tiverem a presença permanente de Cristo em sua vida, quando estiver morto todo o egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificarem de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir tão seguramente sobre eles, como é certo que a promessa de Deus não falhará em um jota ou um tio. Amém, por isso. O nosso segredo, digamos assim, está submetermos a nossa vida em Cristo, né? E só assim teremos o pensamento de Cristo, de o amor pelo próximo, aceitá-lo como ele é, né? Oferecer o perdão genuinamente e, como o Shinji falou, tentar viver mais harmoniosamente possível, deixando o nosso eu, o nosso egoísmo de lado. Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui para compartilhar essa lição com a gente. E nós vamos então terminar com uma palavra de oração. Eu peço que o Edson faça uma oração para nós, por favor. Oremos então. Querido Deus que habita nos altos céus, nós te agradecemos pelos momentos felizes que passamos aqui nesta manhã, estudando a tua palavra. Que as mensagens apresentadas nesta lição sirvam de um estímulo, de uma orientação para cada um de nós como teus filhos, para que vivamos reconciliados, vivamos no perdão e que possamos colocar os nossos dons e que nenhuma discórdia possa nos dividir, mas que a igreja possa crescer unida, para que em breve possamos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus para nos levar às mansões celestiais. Amém. Fica conosco, é o que te suplicamos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos muito a tua presença conosco no estudo dessa lição. Gostaríamos apenas de relembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.